Então, aqui na letra C, sublinhe no texto o parágrafo que justifica o lançamento da sonda, apesar dos desafios que são colocados, né? Então, aqui na página anterior, o último parágrafo. Estudar o planeta a partir da Terra é muito difícil, as observações a partir da Terra são quase impossíveis, porque Mercúrio está tão próximo do Sol que a estrela a oculta totalmente. Então, o último parágrafo vai grifar. E aqui, girando em torno do Sol. Ao observarmos o Sol, parece que ele gira ao redor da Terra, pois o vemos percorrer o céu de um ponto ao outro ao longo do dia. No entanto, esse movimento é apenas uma impressão, porque, na verdade, quem está se movimentando é a Terra. Trata-se, portanto, de um movimento aparente, né? O que vemos no céu é o Sol se movendo, o que, na verdade, quem está se movendo somos nós, através do movimento de rotação, que nós já é um movimento conhecido, que nós já estudamos desde o primeiro, segundo ano, que fala que a Terra gira em torno do Sol. Esse movimento dura 24 horas ou um dia, e esse movimento define o dia e a noite. Tá? Muitas estrelas, como o Sol, possuem planetas girando ao seu redor. A Terra, assim como outros planetas e corpos celestes, também giram ao redor do Sol. Todo esse conjunto de corpos celestes constituem o sistema solar, né? Todos os corpos celestes, planeta, estrelas, cometas, asteroides, todos eles constituem o sistema solar. Aqui nas próximas páginas, nós vamos ver algumas curiosidades sobre o sistema solar. 8 planetas giram ao redor do Sol, as diferentes distâncias, cada um com uma órbita. A órbita é como se fosse o caminho feito pelo planeta, tá? Tá vendo esses tracinhos aqui mostrando no mapa? Essas são as órbitas, cada um tem a sua, tá? Do mais próximo ao mais distante do Sol, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vamos grifar aí a sequência, por favor, dos planetas. Ó, tô grifando aqui de amarelinho para ficar mais visível aí para vocês. Ó, Mercúrio é o menor planeta do sistema solar. Ele é o mais próximo do Sol. A distância dele do Sol são 60 milhões de quilômetros. A duração do seu dia, um dia em Mercúrio, equivale a 58 dias e 15 horas nossas, tá? Vênus tem praticamente o mesmo tamanho da Terra. O planeta tem um efeito estufa bem mais potente que o da Terra. E por isso chega a ser... Ah, olha, Luísa, você estava correta na sua observação, meu amor. Por causa do efeito estufa que ocorre em Vênus, ele é mais quente que Mercúrio. E ele não tem satélites. A distância de Vênus para o Sol são 110 milhões de quilômetros. A duração do dia em Vênus leva 116 dias e 18 horas. Terra é o único planeta em que sabemos que há vida. Grande parte da superfície é coberta por água no estado líquido, e o efeito estufa garante que as noites não sejam gélidas. A distância do Sol são 150 milhões de quilômetros e a duração do nosso dia leva 24 horas. Marte é chamado de planeta vermelho por causa da grande quantidade de ferro na sua superfície. Ele possui dois satélites. Distância de Marte do Sol, 230 milhões de quilômetros. E a duração de um dia em Marte são 25 horas. Júpiter é o planeta gasoso mais próximo do Sol e o maior do sistema solar. Ele possui 79 satélites. Distância do Sol, 780 milhões de quilômetros. A duração do dia em Júpiter são só 10 horas. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar. É famoso pelos anéis que o circundam. Ele possui 62 satélites. A distância do Sol, 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros. A duração do seu dia são 11 horas. Urano é o planeta que gira deitado e, por causa disso, em um de seus lados é sempre dia e no outro é sempre noite. Distância do Sol,
2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Duração do seu dia, 17 horas. Netuno é o planeta mais distante do Sol e, portanto, o mais frio de todos. E também o menor dos planetas gasosos. A sua distância do Sol, 4 bilhões e 500 milhões de quilômetros, e a duração do seu dia, 16 horas. Aí embaixo eu quero que vocês deem uma grifadinha também, por favor, que vem falando, ó, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são planetas com crosta sólida e por isso são chamados de planetas rochosos. Muitos maiores que eles são os planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, que são planetas gasosos. Então aí tá, apesar de possuir um núcleo rochoso desconhecido. Então aqui nós temos a sequência dos 4 planetas rochosos e dos 4 planetas gasosos, ok? Outros astros do sistema solar. Além dos planetas, há outros astros que giram ao redor do Sol. Veja alguns deles. Vamos dar uma grifadinha também, ó. Os cometas são corpos irregulares com órbitas enormes. Quando vistos da Terra, é possível observar uma parte formada por gases assoprados pelo Sol, como se fosse uma cauda, né? Então, o cometa, ele também tem uma cauda, uma impressão de ser uma cauda, né? O rastro que ele deixa. Asteroides também são corpos irregulares, mas sem cauda. Entre Marte e Júpiter, há uma enorme quantidade deles, formando um cinturão de asteroides, tá? Entre Marte e Júpiter. Os planetas anões são corpos esféricos muito pequenos. O planeta anão mais conhecido é Plutão, que chegou a ser considerado planeta por muitos anos, mas perdeu essa classificação em 2006. Tadinho de Plutão. Então, agora nós temos aqui as imagens para a gente associar os nomes às imagens, né? Então, aqui o cometa, olha aqui a cauda dele, o asteroide e o planeta anão. Os meteoroides são pedaços de rochas que percorrem o espaço em altas velocidades. Ocasionalmente, essas partículas entram na atmosfera da Terra e, em razão do atrito com o ar, queimam-se, originando as chamadas estrelas cadentes, que nada mais são do que meteoros. Na maioria das vezes, os meteoros desaparecem antes de chegar ao solo, mas quando conseguem chegar à superfície, passam a ser chamados de meteoritos.